Olá pessoal, tudo bom? Iniciando aqui com vocês, o módulo 4 do curso Português para Concursos, do assunto da primeira aula. Você está vendo aí, colocação pronominal. Eu sou o professor José Maria, já tenho acompanhado você aí nesses 3 módulos anteriores, e agora vamos iniciar aí o nosso último módulo, que fecha aí toda a teoria da língua portuguesa, prevista aí pelos principais editais do país, tudo bem? Olha só, colocação pronominal, o que a gente tem que estar atento? O que acontece? No dia a dia, a gente se pauta aí, na colocação dos pronomes muito pela questão da eufonia, que é a questão do bom som. Ok? Eufonia significa bom som. Tudo bem? Lógico, eu não vou abandonar isso na norma culta. Agora, em alguns momentos você vai notar uma certa, eu vou dizer, uma certa rixa, um certo conflito daquilo que é previsto na norma e daquilo que parece mais agradável aos nossos ouvidos, A gente precisa estar um pouquinho atento aí a essas diferenças, A gente realmente precisa estar atento a essas diferenças, tá bom? Então, o que eu vou passar para você agora, Eu vou passar para você as possibilidades de posicionamento do pronome oblíquo diante de quem? Diante do verbo, Nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos, Lembrando, quem são eles, Tá aqui, o me, o te, o si, o vos, o lhe, o lhes, o os, enfim, todos os pronomes oblíquos átonos, eles vão orbitar em torno de um verbo. A minha pergunta é a seguinte, Eles vão estar antes do verbo, eles vão estar no meio ou eles vão estar depois do verbo? Ok? Vamos começar a denominar aqui, pronome oblíquo átono posicionado antes do verbo, você tem um caso chamado próclise. Ok? Esse caso aqui, o mais esquisito, o pronome oblíquo no meio da forma verbal. Você tem o que nós chamamos de mesóclise. Tá certo? E aqui, pronome oblíquo posicionado após o verbo, ok? Você tem o que nós chamamos de ênclise, ok? Próclise, mesóclise e ênclise. Basicamente, essa aula ela vai estudar os critérios aí de emprego da próclise, emprego da mesóclise e emprego da ênclise. Aqui eu já posso te adiantar uma coisa, ok? Eu já posso te adiantar uma coisa. O que eu posso te adiantar? A próclise ela prevalece sobre essas demais, tá? A próclise ela prevalece sobre a mesóclise, tá certo? E sobre a ênclise. Bom, então eu tendo a oportunidade de empregar a próclise, eu vou empregar a próclise, tá? Só quando eu esgoto aqui as possibilidades de uso da próclise é que eu vou cogitar a mesóclise e a ênclise. Então parece ser complicado isso aí, Na verdade, tem uma série de normas, ok, que realmente a gente precisa estar a par, Mas não é muito complicado, não. Vou mostrar para você, O grosso da teoria, vai se concentrar aqui, no uso da próclise. Como é ela que prevalece, sobre as demais, então é ela que vai adensar aqui, o maior número de regrinhas, Então, quando é que o pronome, o meu questionamento é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, quando é que o pronome é posicionado antes do verbo? Vamos responder essa pergunta, Então, a primeira resposta aqui, Usa-se a próclise quando há palavras ou expressões, tá certo? Que por eufonia atraem o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? Então, o que acontece, Essas palavras ou expressões eu denomino, de fatores, anote esse nome aí, fatores de próclise. São essas palavras ou expressões que atraem o pronome oblíquo para perto de si. Tá bom? Vamos conhecê-las? Então, primeiro fator de próclise que eu destaco aí para você, palavras ou expressões de sentido negativo, pessoal. Palavras ou expressões de sentido negativo. Vamos fazer referência aos advérbios, não, nunca, jamais, Os pronomes indefinidos, Os pronomes indefinidos, nada, ninguém, tá certo? Nem, que pode ser, uma conjunção que expressa negação, uma conjunção coordenativa negativa, ok? E o nem também pode ser advérbio, Enfim, qualquer palavra, qualquer expressão
ok? Que transmita aí um sentido negativo, né? Essa palavra, essa expressão vai funcionar como um fator de próclise, né? Então você está vendo aqui, ó, nada nos preocupava naquele tempo. Ó, nada nos preocupava naquele tempo. Esse nos, ele vai ser atraído pelo nada. Tá certo? Então é errado aqui o que? Eu fazer um posicionamento desse pronome nos, ok? Depois do verbo. Não tem como pôr depois do verbo. Não tem como pôr depois do verbo, porque a próclise prevalece, né? Lembre-se sempre disso. A próclise vai prevalecer sobre a mesóclise e sobre a ênclise. Então, nada, palavra de sentido negativo, vai atrair, né, o meu pronome oblíquo, tá? Perfeito? Maravilha. Ó, advérbios, outro fator de próclise também que a gente destaca, né? Já tinha destacado os advérbios de sentido negativo, mas qualquer advérbio, seja qual for a circunstância que ele expresse, tempo, modo, lugar, enfim, eles também vão atrair pronome oblíquo para perto de si. É o que você tem aqui, ó. Hoje me arrependo do que fiz. Aqui se defende a pátria. Só tem uma ressalvinha aí, né, moçada? Veja que o hoje atrai o me, o aqui atrai o si. Só tem uma ressalvinha aqui, ó, que a gente precisa estar atento, né? Ó, esses advérbios, eles não podem ser seguidos de vírgula, não podem. Ó, se houver a vírgula, é o que você tem aqui nesse exemplo, né? Ó, se houver a vírgula, ó, aqui, vírgula. Aí eu sou obrigado, pessoal, a usar a ênclise. Eu sou obrigado a usar a ênclise, tá? Ou seja, eu sou obrigado a posicionar o pronome oblíquo após o verbo. Então vai, pausa, rejeita próclise, né? Eu posso realmente estabelecer essa regra, esse parâmetro, né? Diante de pausa, eu vou preferir a ênclise, ok? Eu vou preferir a ênclise à próclise, tudo bem? Não vou usar a próclise, vou empregar assim a ênclise, né? Fique atento aí a esse detalhe, tá? Perfeito? Vamos na sequência, ó. Outro fator de próclise também, ó, as conjunções subordinativas. Percebam, as conjunções subordinativas vão funcionar, moçada, como fatores de próclise. Veja, as subordinativas, né? As subordinativas, as coordenativas não. Então, quem é subordinativa? A gente viu, ó, o que, o quando, o embora, o se condicional, o como, que pode ser causal, pode ser conformativo, pode ser comparativo, né? O para que é final, né? Conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas atraem para perto de si o pronome oblíquo átono. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas, o me é atraído pelo embora. Tá certo? Então vamos lá, vamos listando aí, ó, esses fatores de próclise, né? Vamos listando esses fatores de próclise. E é aquela coisa também que eu te falei, ó. Vamos lá. Você não conhece essa teoria, tá? Você não conhece essa teoria. Aí você precisa posicionar o pronome me diante do verbo sentir. Você vai pôr esse pronome depois do verbo, ó, embora sinta-me culpado ou embora me sinta culpado. O que você acha melhor? Você acha melhor posicioná-lo antes, né? O brasileiro, ele gosta muito da próclise, né? Daqui a pouco eu vou falar um detalhe aí acerca da próclise, né? Um caso em que eu rejeito completamente o uso da próclise. Daqui a pouco eu vou falar dele, né? Nós brasileiros adoramos a próclise. Nós não somos acostumados com a ênclise. Tá bom? Então, quando o critério é o bom som, nós muitas vezes vamos optar pela próclise, tá? Nós muitas vezes vamos optar pela próclise. De fato, aí é algo que, enfim, vai nortear aí perfeito o nosso posicionamento, né? O uso da norma culta. Tá joia? Então a eufonia, repetindo, né? A eufonia não abandona esse critério não, porque essa eufonia é que justifica, né, a existência aqui desses fatores de próclise, tudo bem? Ó, pronome atraindo pronome, né? Ó, pronome atrai pronome. Vamos lá, quem são os pronomes que atraem pronomes? Ó, pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos atraem pronome oblíquo para perto de si, moçada. Então, ó, o que, né? Ok, o qual, né? O qual, a qual, os quais, as quais, né? O onde, enfim. Esses pronomes aqui, eles vão atrair pronome oblíquo, tá? Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Perfeito, né? De onde se avistava o mar.
Eu vou até mais longe um pouquinho, ó, vou destacar, sabe quem? Eu vou destacar o que, tá? Apareceu o que aqui, né? Mas apareceu o que também anteriormente já, ó. Apareceu o que? Conjunção subordinativa. Agora ele aparece aqui, ó, como pronome relativo, né? Vamos lá. O que a gente tem para falar sobre o que? O que ele sempre vai ser fator de próclise. Sempre vai ser. Você não precisa mais nem raciocinar, ok? Você não precisa mais nem raciocinar, tá? O que ele sempre vai ser fator de próclise. Você viu um que e você viu aí um pronome oblíquo, tá? Leve esse pronome oblíquo para perto do que, tá? A gente já viu aí duas funções, né? O que, conjunção integrante, conjunção consecutiva, né? A conjunção subordinativa, né? Essa primeira função. E o que agora pronome relativo. Daqui a pouco a gente vai ver outras funções para esse que. E esse que, da mesma forma, ele vai atuar como fator de próclise. Então, já estou te adiantando para facilitar o seu estudo, tá? O que sempre vai ser fator de próclise. Pronomes indefinidos. Alguém, muitos, todos, poucos. Ó, todos me deram apoio. Alguém me telefonou. Ok? O pronome oblíquo me vai ser atraído por todos, né? Vai ser atraído por alguém. Os pronomes demonstrativos também, ó. Aquilo lhe fez muito bem, isto me pertence. Tá bom? Então, ó, pronome relativo, pronome indefinido e pronome demonstrativo, tá certo? Desempenha papel de fator de próclise. Destaque aí o que, né? O que sempre será, né, fator de próclise, né? Informação aí importante para a gente, tá? Maravilha. Vamos na sequência. Ó, a próclise também é usada em frases interrogativas. Eu não disse, ó, que o que ele sempre vai funcionar como fator de próclise. Ó. O que ele também pode ser um pronome interrogativo, concorda? Ó, ele também pode fazer parte, né, de uma frase exclamativa, tá certo? E optativa, né, frases que exprimem desejo. Então, ó, frases interrogativas, frases exclamativas e frases optativas que expressam desejo, elas vão solicitar da gente a próclise, tal. Quem lhe entregou a carta? Uma interrogativa direta, né? Precisa ser interrogativa direta, professor? Ó, interrogativa tanto a direta, perfeito, como a indireta, tá? Direta ou indireta, tanto faz, moçada. Tá bom? Tanto faz. Direta ou indireta, né? Eu tô atraindo pronome do mesmo jeito, tá? Ó, quanta mentira se disse a respeito dela? Aí você tem uma frase exclamativa, ó, Deus nos proteja. A tua frase agora é optativa, né? Perfeito? Então, frases exclamativas, frases interrogativas e frases optativas aí são fatores de próclise. Mais uma vez eu encaixo o que aí, né? Mais uma vez eu encaixo o que? Porque o que ele pode estar nas três, né? Ou seja, aquela minha conclusão lá anterior, que o que sempre vai ser fator de próclise, né? Ela é super cabível, né? O que eu tenho mais aí, ó, como fator de próclise? Eu também uso próclise em frases com a preposição em, tá certo? Seguida de verbo no gerúndio. Esse tipo de construção aqui é muito comum, tá? Ó, as expressões em se tratando, vamos lá, outras possibilidades. Em se questionando, em se fazendo, ok? Você precisa ter a preposição em, o pronome oblíquo átono, perfeito, proclítico, né? Vamos usar essa palavra, ó, proclítico. Significa o quê? Significa antes do verbo, né? É um pronome proclítico, tá bom? Então, preposição em, pronome proclítico e verbo no gerúndio, gerúndio final NDO, né? Como você sabe, ok? Você tem aí, né, um fator de próclise, né? Olha 4, frases com preposição mais infinitivo flexionado. Fique atento aí, ó. Infinitivo flexionado, tá? Muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado com isso aí, ó. O que acontece? Ó, a situação levou-os a se posicionarem. Daqui a pouco a gente vai ver esse infinitivo quando ele não é flexionado, tá? Quando, moçada, ele é flexionado, ó, eu opto pela próclise, tá? Eu opto pela próclise, tá? Então tá aqui o infinitivo flexionado. Você vai, né, conjugar o infinitivo quando você souber quem é o sujeito, né? Ok? Quando você souber quem é o sujeito. Aí você lembra, né? O infinitivo flexionado, né? Diante aqui de preposição, ó, eu vou, né, exigir, né, o pronome aqui proclítico, tá? Essa é a minha exigência. Tá certo, moçada? O que mais que eu tenho? O que mais que eu tenho? Vamos seguir.
Casos facultativos de próclise. Vamos só lembrar aí os fatores até agora enumerados pela gente, né? Palavras de sentido negativo, advérbios, não é isso? Ok? Os pronomes, pronome relativo, pronome demonstrativo e pronome indefinido. Tá bom? As frases interrogativas, adjetivas e adverbiais, na verdade. E eu tenho também, né, as construções aí com preposição, pronome proclítico e verbo no gerúndio, tá certo? E as construções com preposição, seguida aí do pronome proclítico, né, e infinitivo flexionado, né? A gente pode resumir, né, dessa forma aí, né? Os casos aí de próclise, né? Há casos facultativos, vamos entender aqui, ó, esses casos facultativos, né? Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, eles não vão atuar como fatores de próclise, né? Lembra lá dos pronomes que atraem, né? Atraem pronome oblíquo, né? Pronome reto não atrai pronome oblíquo, tá bom? Então aqui fica acessório, né? Ok? Fica aqui facultativo aqui o uso da próclise ou da ênclise. Você escolhe aí qual a melhor forma, né? As duas aqui, ó, são aceitas, né? A não ser que haja uma palavra atrativa, né? Ó. Espero que ele nos apoie. Veja, aqui você tem, ó, um período composto por subordinação, né? Esse aqui é uma conjunção subordinativa integrante, né? Aqui, realmente, eu tenho que usar a próclise. Nesse caso, o meu que vai fazer essa atração, né? Tá bom? Ó, quando o infinitivo não é flexionado, ok? Precedido de preposição, tá certo? O que acontece? O infinitivo flexionado precedido de preposição ou palavra negativa, aí se torna acessório o uso da próclise ou da ênclise. Lembra o caso anterior, ó. Quando o infinitivo é flexionado, você usa a próclise. Quando o infinitivo não é flexionado, o infinitivo impessoal, ok? Você está diante de preposição e infinitivo flexionado, né? Você vai usar a próclise. Agora, quando você está diante de preposição e infinitivo impessoal não flexionado, aí você tem duas opções, ou usar a próclise ou usar a ênclise. Ó. Vim para te apoiar, né? Vim para apoiar-te, pode ser também, né? Pode ser preposição e palavra negativa também, tá? E palavra negativa também, ó. Espero não o encontrar, espero não encontrá-lo, tá? Mas o não aqui não é fator de próclise? Exato, ele é fator de próclise, né? Só que aqui você está diante, ok, de verbo, ó, no infinitivo, né? Você está diante aqui de verbo no infinitivo. Então, temos que atentar aí, temos que nos atentar a esse detalhe, tá? Então, o infinitivo não flexionado, aí você tem a opção de usar a próclise ou a ênclise, né? Com o tempo, a gente vai se acostumando, tá? A gente vai se acostumando. A gente precisa ter cuidado, são com, né, os entraves, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar alguns entraves aí, ó. Você está vendo aí a mesóclise, é o caso aqui mais esdrúxulo, né, de colocação pronominal. Esdrúxulo, o que significa, professor? O caso mais esquisito. É o caso mais esquisito. É quando o pronome está no meio do verbo. Como é que eu faço isso, hein? Primeira coisa, né? Eu não posso ter fator de próclise. Se eu tiver fator de próclise, eu vou usar a próclise, né? Eu vou usar a próclise. Eu não posso ter fator de próclise e o meu verbo necessariamente ele tem que estar amarrado, ó, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ok? E aí a gente precisa entender, ó, como é que surge aqui essa possibilidade, ok, de uso da mesóclise, né? Veja, né? Aqui não tem jeito, né? Nesses dois casos aqui eu vou ter que fazer uso da mesóclise. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar nisso. Eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Eu sou proibido de usar a frase, né, de iniciar a frase com pronome oblíquo, tá? Então já guarde essa regra aí, né? Essa restrição é muito importante, tá bom? Também outra restrição a gente vai ver aí no uso da ênclise, né? Ok? Eu não posso usar de forma alguma ênclise depois de futuro. Então, meu amigo, aqui, ó, não existe outra possibilidade. O jeito é usar, né, a nossa amiga mesóclise. Aí o que acontece? Eu tenho a forma entregarei, né? Vamos pegar aqui essa forma, ó. Entregarei. Como é que a gente forma a mesóclise? Ó? Eu racho o verbo, né? Como é que eu racho o verbo? Ó? Aqui a terminaçãozinha dele, ó. Eu quebro o verbo bem aqui, tá? Eu quebro o verbo bem aqui. E aí eu preciso encaixar o pronome ter, né? Então como é que fica, ó? Fica entregar, tá certo? Fica entregar,
mais o T, mais o EI. Ó, entregar-te-ei. Ó, dar-lhe-iam, a mesma coisa, é dariam, né? Você quebra aqui a terminação do verbo, fica dar-lhe-iam. Então, uso aí bem esdrúxulo, né? Você vai encontrar mesóclise em textos de caráter mais jurídico, né? Os juristas gostam, né, de utilizar mesóclise lá no seu vocabulário rebuscado. Alguns textos mais antigos também, tá bom? Mas aí a observação que eu faço aqui, qual é, né? Deixando isso escrito, né? Havendo palavra que exija próclise, doutor, não vá querer inventar mesóclise não, ó. Ó, não te entregarei os documentos. Professor, tá aqui o verbo no futuro. Mas, doutor, quem é que tem aqui, ó? Eu tenho aqui uma palavra de sentido negativo, né? Esse não vai atrair o T. Ok? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise, ok, ela vai ser opcional, né? Tá certo? Se ela não iniciar, né? Se o verbo não iniciar. Porque se o verbo iniciar, aí não tem jeito. Como eu não inicio frase, né, com pronome oblíquo, nem posiciono pronome após futuro, tá? O jeito, né? Nesse caso aí foi o que a gente detalhou anteriormente, o jeito é usar mesóclise. Agora, se a minha oração, né, se o meu verbo não iniciar a oração, então fica aqui, né, com uso opcional, né? Seus amigos lhe dariam nova oportunidade, aí eu usei o li aqui proclítico, né? Seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade, aqui eu usei, ok, o pronome li mesoclítico, tá bom? Aqui é uma opção, obviamente acredito que todos nós vamos preferir, né, essa primeira redação. Nós não somos acostumados a usar mesóclise, né, como nós já mencionamos. Ó, ênclise, moçada, a ênclise é o que sobra. A ênclise basicamente é o que sobra. Quando você não puder usar, não tiver oportunidade de usar a próclise, quando você não tiver oportunidade mais de usar a mesóclise, resta a ênclise. Ok? Resta a ênclise. Tá bom? Então aqui na verdade, o que acontece, né? O uso da ênclise é muito restrito. Quando o verbo inicia a oração, tá certo? Quando o verbo inicia a oração, não sendo esse verbo futuro, né? Ok? Exclua daqui, por favor, né? Exclua daqui, por favor, ó, o verbo no futuro, né? Porque futuro não admite ênclise, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa observação aí. O jeito é usar, né, a ênclise aqui, ó. Entregou-me os documentos hoje. Não tem outra possibilidade, né? Atenção, ó, verbo no imperativo afirmativo. Verbo no imperativo afirmativo nós vamos usar, ok, a ênclise também. Perfeito? A gente vai usar a ênclise também. Então aqui são os dois empregos aqui que eu destaco para a ênclise, né? O resto, ó, são fatores aqui proibitivos. Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, se esse verbo estiver no futuro, a gente já citou, usa-se a mesóclise. Aqui não tem o que fazer, vamos usar a mesóclise porque o meu verbo está no futuro. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Né? Não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Ok? Aí a gente põe até esse poema aqui do Oswald de Andrade, muito interessante, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do mulato, do professor e do aluno, perdão, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, o brasileiro, ele adora a próclise, né? Ele adora a próclise, só que a norma culta, né? Só que a norma culta, ela impõe que no início, né, de frase você use a ênclise, tá? Aqui, enfim, você não tem para onde correr, tá? Você tem que usar a ênclise, né? Então isso aqui, ó, esse falar aqui, né? Me dá um cigarro, me faz um favor. Isso aqui é um registro, moçada, coloquial. Isso aqui é um registro coloquial, a fala do dia a dia, a fala do cotidiano, né? Ok? Ela assim é identificada, tá bom? Então qual é o desafio aí? É você sempre fazer esse posicionamento aí na linguagem culta, né? Comparando com a linguagem coloquial. Você aprende a norma culta, muitas vezes comparando com a norma, com o uso coloquial, né? Vendo esses confrontos, né? Que são muito comuns, tá certo? Maravilha, né? Então, ó, ênclise, doutor. Eu não vou usar a ênclise depois de futuro, tá certo? Eu não vou usar a ênclise depois de futuro, né? Eu também, né, vou usar ênclise, né, quando eu tiver início de oração. Perfeito? Verbo início de oração, contanto que esse verbo não seja futuro, tá bom?
E também quando eu tiver imperativo afirmativo, ou seja, o uso da ênclise é bem restrito, né? Ó, uma coisa que a gente precisa estar atento também, né? Uma coisa que a gente precisa estar atento, ó, em relação aos tempos compostos e locuções verbais. Precisa estar atento aqui a esse detalhe, né? Como é que eu faço aqui, professor? Ó, se você tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, então aqui você tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, eu vou posicionar o auxiliar, né? Eu vou posicionar o pronome após o auxiliar. Tá? Devo lhe entregar a carta, vou me arrastando pelos becos escuros. Aqui não dá para pôr, né, o li proclítico ao verbo dever, né? Também não dá para pôr proclítico o me ao verbo ir, né? Não dá. Não dá, de fato, né? Então aqui, no caso, eu sou obrigado, né, a usar aqui a ênclise, né, diante do auxiliar. Não é verdade? Maravilha. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Obviamente, se houver justificativa aqui para a próclise, daqui a pouco a gente vai ver, a situação muda, né? A situação muda. Ó, outra possibilidade aqui, né? Eu posso posicionar também, outra maneira de posicionar esse cara, ó, posicionar esse pronome, é posicioná-lo aqui depois do verbo principal, depois do infinitivo ou do gerúndio. Devo lhe entregar a carta é uma possibilidade. Devo entregar-lhe a carta é outra possibilidade. Vou me arrastando pelos becos escuros, né? Vou arrastando-me pelos becos escuros, são duas possibilidades. O Brasil também admite, né? No Brasil também admite essa construção aqui, ó. Devo entregar, deixa eu corrigir aqui. Devo lhe entregar, tá certo? Devo lhe entregar a carta. Também se admite isso aqui no Brasil, tá? Qual é a diferença aqui? Veja que o lhe ele não está enclítico ao verbo auxiliar, né? Eu não tenho o hífen. Tá certo? Eu não tenho o hífen aqui, então ele está solto aqui, ó, no meio do auxiliar e do principal. Né? Esse posicionamento aqui, né? O que acontece? Esse posicionamento aqui é típico da linguagem aí brasileira, tá? É típico do Brasil. Se você for, por exemplo, para Portugal, a gramática normativa de Portugal condena esse uso aqui, né? Do pronome oblíquo entre, né, o verbo auxiliar e o verbo principal. Tá bom? Então a gente precisa estar atento aí também, né? Porque às vezes as questões de concurso trazem aí várias formas pronominais e elas querem comparar. Elas querem comparar. Se você tiver diante dessa construção aqui, dessas outras duas, você vai considerar certo essas outras duas, tá? Agora, é possível que a banca também relativize isso aí, tá? A gente não precisa, ok, ficar também muito preocupado, né, com esse rigor formal não, tá? Também tem que ter essa ideia em mente, né? Tá bom, moçada? Agora, veja só. Se o meu verbo auxiliar, tá certo? Se o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal, eles estiverem diante, né, de fatores de próclise, aí, meu amigo, vamos com calma, né? Apareceu aqui um não, fator de próclise. Como é que a gente faz? Duas possibilidades. Ou traz esse pronome oblíquo para antes do auxiliar, fica uma construção um pouco esquisita aqui aos nossos ouvidos, ó. Não se deve jogar comida fora. Não me vou arrastando, ok, pelos becos escuros. Super esquisita essa construção, né? Ou então você posiciona depois do infinitivo ou do gerúndio. Não devo calar-me, não vou arrastando-me pelos becos escuros, né? Ok? E na coloquialidade, né? No registro coloquial brasileiro, ó, não devo me calar, é assim que a gente fala, né? Deixa aqui o me solto, né? Deixa o me solto entre o auxiliar e o principal, tá certo? Perfeito? Então, ó, fique atento isso aqui. Se tiver um fator de próclise ou antes do auxiliar, perto do fator de próclise, ou o mais distante possível do fator de próclise, que é o mais distante possível, é depois do verbo principal. Esse é o raciocínio, né? Ok? Agora, verbo auxiliar mais particípio, moçada. Ó, vamos ficar bem atento. Ó. A gente falou da ênclise, né? Você nunca vai pôr ênclise depois de quê, né? Depois de verbo no futuro. Tá certo? Você nunca vai usar ênclise. E depois de verbo no particípio. Você também nunca empregue ênclise. Mas nunca. Tá? Nunca, nunca, nunca. Tá bom? Então, ó. Haviam-me ofertado. Não me haviam ofertado, né? Que aqui eu tenho o fator de próclise, né? Haviam me ofertado, aqui não tem como usar a próclise. Ênclise aqui é o principal, né?
que está no particípio nem a pau. Não faça isso não. Tá? Não faça isso não, por favor. Tá? Às vezes o cara quer falar bonito, ó, haviam ofertado-me um alto cargo executivo. Super errado. Super errado, tá? Haviam ofertado-me, nada a ver. Ok? Cuidado aí para não cometer essas impropriedades, tá, moçada? Cuidado, tá bom? Ó, é errado aqui, ó. Não haviam ofertado-me nada de bom. Aqui tá errado. Esse me aqui, ó, ele não pode estar aqui. No caso, o posicionamento dele aqui, ó, é depois do não, né? Ok, do fator de próclise não. Tá certo? Maravilha. Então, moçada, veja só, né? Nós vimos aí as diversas possibilidades de colocação dos pronomes oblíquos átomos diante dos verbos. Antes dos verbos, né, você tem aí o que nós chamamos de próclise, são os fatores de próclise, os advérbios, as palavras de sentido negativo, os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, ok? As construções aí com a preposição em, pronome proclítico e verbo no gerúndio, né? As construções com preposição, tá certo? Ok? Pronome proclítico e infinitivo pessoal, tá certo? São os meus fatores de próclise. Né? Eu tenho a mesóclise. Onde é que eu uso a mesóclise? Primeiro, quando não dá para usar a próclise. Quando é que eu uso a mesóclise? Quando o meu verbo está no futuro, né, do presente ou do pretérito, não é isso? E a ênclise, né, é mais importante saber quando você não usa a ênclise. Depois de futuro você não usa, depois de particípio também você não usa. Ok? Isso é um resumo aí geral, né? É um resumo geral aí dos casos, né, de colocação pronominal. Tudo bem? Então, moçada, é isso aí, ó. Iniciamos aí, demos o pontapé no módulo 4, né, com essa nossa primeira aula, né? O resquício ainda da análise sintática, né? A sintaxe de colocação pronominal, tá bom? Aguardo vocês, moçada, nos próximos encontros, tá bom? Obrigado aí pela audiência, um abraço, tchau, tchau, até mais.